para além das percepções individuais, a própria noção de riqueza é subjetiva. Não existe um consenso acadêmico sobre o que seria uma linha de riqueza, por exemplo. Ser rico é ter dinheiro suficiente para poder parar de trabalhar? É morar em um determinado bairro da cidade? É conseguir viajar nas férias todo ano? Ganhar um determinado salário em uma região do país te dá um poder de compra que pode ser bem menor em outra e por aí vai. A pirâmide de rendimentos, por exemplo, não contabiliza a riqueza estocada em patrimônio, recebida em herança, apesar de os especialistas reforçarem que ainda assim ela é um bom termômetro para medir desigualdade. A do IBGE usa as pesquisas domiciliares do Instituto, mas outras metodologias também incluem, por exemplo, dados do imposto de renda para tentar medir melhor os rendimentos de quem está no topo. Quão privilegiado você é? No Terraço Cast de número 408. A vinheta inicial é trecho do vídeo de nome Afinal, quem está no topo da pirâmide da riqueza no Brasil? Do canal do YouTube da BBC Brasil. Uma coisa que eu nunca faço, e eu acho que é um grande erro, é você pensar como economista, você vai decidir o que é politicamente factível, o que é politicamente interessante. Eu nunca penso dessa maneira, eu digo o que eu penso e deixo as pessoas pegarem o que quiserem. We are expecting that every month we will see a further decrease. I think that inflation at higher rates than what we're used to is here to stay. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? 408 do Terraço Cast. Caio Augusto, ancorando na noite de 10 de dezembro de 2023, domingo, em Ourinhos, no interior de São Paulo, na companhia de Fernanda Mello. Olá, meus amigos do Terraço Cast, que alegria estar com vocês nesta semana. Renata Cocho. Alô, terraceiros! Oi, Caio! Oi, Raquel! Oi, Fernanda! Espero que esteja aí tudo bem com vocês. Aqui é a Renata, trazendo como sempre o Boletim Internacional. Dessa vez, excepcionalmente de São Paulo, eu não estou na Califórnia, eu estou de férias aqui em Pinheiros. Aliás, eu já peço desculpas para vocês que tá uma confusão, tem um monte de prédio sendo construído em volta, fora isso o trânsito. Estou gravando o podcast aqui na hora do rush, então eu já peço desculpas para vocês se vazar algum barulho aí do meu áudio, né? Não tô ali na pequena e pacata cidade de Burlingame, na Califórnia, onde eu moro, que normalmente é mais sossegado. Então peço desculpas para vocês. Hoje a gente vai falar de 3 assuntos. A gente vai falar de China, a gente vai falar de Rússia e a gente vai falar de Taylor Swift. O que tem a ver, né? Taylor Swift com a economia. A Taylor Swift foi eleita a pessoa do ano pela revista Time. E eu vou falar um pouco para vocês o que isso tem a ver com a economia. Já adianto para vocês aí, dando um conflito de interesses. Eu sou grande fã da Taylor Swift. Eu vim pro Brasil, um dos motivos que eu vim foi para assistir o show dela. Eu tenho 3 filhas muito fãs da Taylor Swift. Eu mesmo tô aí entre as fãs também. No meu Spotify não me deixa mentir. Mas eu vou falar um pouco para vocês do aspecto econômico aí do The Eras Tour, que é esse tour, né, musical da Taylor Swift, como ele agitou a economia dos lugares por onde passou. E Raquel de Sá. Alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. E eu venho aqui, por meio deste podcast, dizer pra vocês que eu fiz uma peça de teatro. Pois é, gente, a gente faz de tudo aqui, né? A gente se inventa de tudo. E eu gosto muito de teatro. Então eu faço parte de um grupo de teatro amador, né? Vale dizer que não é profissional. E eu fiz uma peça sobre o tempo. Olha só, gente, a mulher do tempo sem tempo fazendo uma peça sobre o tempo. E aí, parte dessa peça aí teve uma partezinha, um mini monólogo, uma parte que eu fazia uma carta sobre o tempo, né, que todo mundo fazia. E a minha carta falava o quê, gente? Eu falava que quanto mais o tempo passou, né, mais eu comecei a achar ele elástico, subjetivo, não é mesmo? É isso que a maturidade fez comigo. Eu ser cada vez mais sem tempo, querendo encaixar tudo num tempo que, infelizmente, é finito, por mais que eu queira que ele não seja. Então é isso, gente. Nesse tom de finitude do tempo, eu vou para o tema. Trio mais amado do Brasil em campo, vamos ao 408. Fernanda, quais as causas da renda baixa no Brasil? E tem saída para essa situação? É engraçado como a gente chegou nesse tema, né? Porque essa semana eu compartilhei naquele grupinho do Instagram só para melhores amigos um tweet que dizia assim, abre aspas,
Não entendo como as pessoas conseguem se manter com aluguel, água, luz, internet, telefone imprevistos e ainda viajar, sair para festivais, comprar coisas, etc. E eu compartilhei isso num grupo reduzido, né? Não publiquei para todas as pessoas que me seguem, porque eu não queria me gabar com isso, né? Ia parecer um pouco soberbo eu compartilhar isso. O que eu queria era salientar para aqueles meus chegadinhos, como diria o Caio, porque eu sei que aquele grupo de pessoas exatamente ali tem o mesmo estilo de vida que eu. E a gente consegue acessar essas coisas. Eu sei que eu tô inserida numa bolha, que graças ao meu trabalho, ao setor que eu trabalho, o estado que eu moro, né, aqui em São Paulo, paga-se razoavelmente para que a gente consiga acessar determinados confortos. E bem, qual é o tamanho dessa bolha, né? Quando você está inserida nela, parece que é a realidade de todo mundo, né? A perspectiva ali, o ponto de vista acaba te cegando para outras realidades. E é importante que a gente esteja consciente sobre a realidade do nosso Brasilzão, que é muito pobre. E aí o Caio me mandou, a gente conversando sobre qual seria o tema dessa semana, né? O Caio me mandou a calculadora do jornal Nexo, que é muito interessante, né? Ali você insere o seu salário bruto, o seu estado, e ele compara o seu salário diante da realidade brasileira. Além disso, ele compara também, só para você passar raiva, o quanto ganha um deputado federal, um juiz de primeira instância, um médico e um professor de educação básica. Aí você tem ideia do tamanho da desigualdade e assim, no 1-2% da população que você está. E bom, o resultado é muito chocante, vale a pena fazer esse teste. E para complementar tudo isso, né, essa semana Valor Econômico publicou que 60% dos brasileiros vivem com até um salário mínimo por mês. 4 estados brasileiros, Maranhão, Alagoas, Paraíba e Amazonas, têm mais de 80% da população com renda de até um salário mínimo per capita por mês, o dobro do que é observado em Santa Catarina e no Distrito Federal. Essa análise de rendimento pelas classes de salário é uma das formas de avaliar a desigualdade na sociedade brasileira, né, que aparece entre as regiões. E o Distrito Federal se destaca com a maior parcela entre os que receberam os maiores rendimentos. Então, 22,6% da população recebe mais de 3 salários mínimos por pessoa, né, por mês. E aí, aqui a gente consegue ver uma diferença muito clara. No Nordeste e no Norte do Brasil, a parcela da população que vivia com até meio salário mínimo de renda mensal era de 48,5% da população, quase metade da população. E no outro extremo, 8,1% da população brasileira tem o rendimento per capita superior a 3 salários mínimos, que seria mais ou menos R$ 3.600. E bom, eu aposto que você não se surpreendeu com esses dados, nada de novo, porque a gente consegue perceber esses dados na nossa vida cotidiana. Com essas reflexões, costuma surgir a discussão de que o salário mínimo hoje seria muito inferior ao que deveria ser, ao que foi criado quando foi criado lá em 1940. Mas comparar pura e simplesmente os valores, mesmo que em termos reais, descontando inflação, deixa de fora vários aspectos mais importantes do que só olhar o poder de compra do salário. Vocês já devem ter ouvido ou visto em matérias na imprensa sobre o cálculo do salário mínimo justo ou mínimo que o DIEESE calcula e muitas vezes é noticiado na imprensa, algo em torno de 6 mil. Eles falam que o salário mínimo deveria ser 6 mil, sendo que hoje, lembrando, é de R$ 1.320. Só que veja, se um presidente definir que a partir de hoje o salário mínimo é de 6 mil reais, é bem mais fácil ele chegar na televisão e falar, olha, o preço do arroz agora é 2, da carne agora é 10, né? Não é bem assim que a banda toca. A relevância socioeconômica do salário mínimo em 1940, quando foi criado, e em 2023, não depende apenas do poder de compra. Depende, na verdade, da proporção de trabalhadores que são afetados pela política do salário mínimo. Há, 80 anos, a política do salário mínimo e a legislação trabalhista estavam ali em estado embrionário, né, em gestação. E, portanto, elas tinham um efeito muito reduzido sobre as relações de trabalho. Hoje em dia, o salário mínimo é uma medida
E aumentar essa medida arbitrariamente pode levar mais pessoas para a informalidade do que reduzir a desigualdade. Eu entendo que essa mensagem do salário mínimo ideal não é tanto do o quanto o salário mínimo deveria ser, né? Mas um alerta sobre o custo de vida atual, né? Um olhar para a inflação. Só que, quando a gente fala de salário mínimo, né, nenhuma análise que leve em conta apenas o poder de compra do salário mínimo vai ser capaz de inferir muito a respeito sobre o impacto da situação socioeconômica de um país, de uma região. Porque é preciso levar em consideração que, em 1940, a parcela da população efetivamente coberta pelo salário mínimo era muito pequena. Naquela época, 69% da população vivia em área rural, onde a efetividade do salário mínimo recém-criado era ínfima. Então, só 14% estavam nas capitais e 58% da população morava em áreas em que o salário mínimo era menor que a média ponderada que a gente comentou. Então, a efetividade do salário mínimo era muito pequena. O valor do salário mínimo em si diz muito pouco a respeito da sua relevância. A importância do salário mínimo depende da aderência que aquela região tem àquela realidade do mercado de trabalho. O que eu quero dizer é, se for muito alto em relação ao salário pago no mercado, ele simplesmente não vai ser respeitado. Os contratantes não vão contratar funcionários, né? E as pessoas vão trabalhar na informalidade. Se for muito baixo em relação ao salário praticado, imagina, em São Paulo, vai ser uma medida irrelevante, porque o mercado daquela região exige um salário maior. Então, dito de outra forma, o salário mínimo é uma referência que só tem impacto sobre o mercado de trabalho para o grupo de trabalhadores cujo salário é praticado em tantas vezes o salário mínimo, né? Quando a pessoa calcula a sua remuneração dessa maneira. Se esse grupo for muito reduzido, porque o salário mínimo é muito alto ou porque é muito baixo, o impacto do valor do salário mínimo é pequeno. Era muito pequeno em 1940, né, quando foi criado, e é pequeno hoje em dia porque o mercado de trabalho é muito heterogêneo no país, né? As regiões são muito diferentes e os mercados são muito diferentes também. É por isso também que existe o piso salarial das profissões, que tornam os salários mais condizentes à realidade daquele setor, né? Então, isso deixa muito mais eficaz, tem maior poder de afetar a estrutura salarial de determinada profissão. Então, eu achei uma reflexão interessante para a gente pensar sobre privilégios, mas é importante a gente ter em mente essa questão do salário mínimo na hora de falar sobre desigualdade social, porque talvez a atenção não deva estar no salário mínimo. Esse assunto foi trazido aqui para o TerraçoCast com o objetivo justamente de gerar a reflexão ou reflexões que provavelmente você está tendo agora. Todos os países têm razões específicas e gerais para a existência de faixas de renda mais baixas em suas populações. Mas aqui no Brasil, essa questão é antiga e, embora tenhamos caminhado, ainda existe uma longa maratona pela frente. A má notícia é que qualquer mudança que se queira ser relevante em termos de melhorar a condição média da renda no Brasil leva em consideração um espaço razoável de tempo para dar certo. No curto prazo, o PIB pode surpreender, o desemprego pode ceder além do esperado e até mesmo os mercados podem se movimentar de modo a sinalizar que, abre aspas, agora chegou a vez do Brasil, fecha aspas. Mas quando olhamos dados sobre a renda, vemos que o desafio ainda é grande. As agendas que buscam mudar isso costumam ficar relegadas a aspectos mais curto-prazistas que, independente da sua real relevância, vão sempre eclipsar os ganhos mais longevos. Passamos uma eternidade discutindo se o governo fecha ou não as contas no próximo ano, se as obras de infraestrutura vão ou não destravar crescimento e se fulano ou ciclano terão força política para levar eleições em breve. Mas pouquíssimo tempo se fala, por exemplo, sobre a efetividade do gasto público em termos de geração de bem-estar social, da produtividade trazida pelo sistema atual de educação e de quais seriam as entregas mais pivotais para não apenas erradicar a extrema miséria, como permitir que, em termos intergeracionais, as pessoas consigam ter cada vez mais autonomia. Outra má notícia é que entra governo, sai governo, continuamos com desempenho pífio em análises internacionais no que tange à educação.
avaliação, como por exemplo o PISA, Exame Internacional, no qual costumamos estar sempre em péssima colocação. O lado positivo, para não dizer que só temos más notícias, é que sim, tem caminho. Lembremos de uma reportagem espetacular feita pela Thaís Carrança, da BBC Brasil, a respeito de um estudo que acompanhou os resultados de uma geração de programa Bolsa Família e constatou que parte relevante das famílias que 2 décadas atrás recebiam o programa para sair da miséria, hoje contam com pessoas que cursaram um ensino superior e ocupam posições razoáveis no mercado de trabalho. Tudo bem que toda a época de polarização política deixa tudo ainda mais burro e empacado do que o normal, mas quando será que as verdadeiras políticas públicas capazes de gerar melhorias reais e de longo prazo serão colocadas em prática? Nós sabemos fazer isso e o Bolsa Família é um exemplo internacionalmente elogiado, diga-se de passagem. O que precisamos é aprender a colocar em prática outras políticas que, em conjunto, consigam realizar esse avanço, Ou então, muito infelizmente, esse episódio que fala sobre dados recentes da renda brasileira será atemporal. Inclusive, aqui vai uma recomendação. O episódio 74 do podcast Market Makers, de nome O Futuro da Economia Brasileira, traz uma discussão bastante interessante entre o que vemos no curto prazo como notícias positivas versus os caminhos que vamos trilhando para o longo prazo, que são preocupantes. Vale a pena ouvir na íntegra para esticar as reflexões que colocamos aqui. Você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico na nossa Linktree. E se você não for fã delas, pode colocar seu e-mail no nosso mailing e receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Além do mais, lá estão também nossos 2 e-books e algumas parcerias que temos. O segundo e-book, inclusive, sobre os laureados com o Nobel de Economia, terá atualização para o ano de 2023 em breve, fique de olho. Então, para resumir a ópera, não deixe de conferir a nossa Linktree para nos acompanhar da melhor maneira que você preferir. Renata, traga para nós o boletim internacional. Bancos chineses perdendo rating, problema no radar. Rússia sorrindo com o petróleo, as sanções serviram para alguma coisa, será? E Taylor Swift como pessoa do ano da Time. A relação disso com a economia é maior do que vocês imaginam. Vamos começar então com o nosso primeiro assunto, falando de China. A notícia dessa semana é que a agência de rating Moody's, ela mudou de estável para negativa a classificação de 8 bancos chineses. A classificação de dívida desses bancos ainda continua como sendo A1, que é um risco bom, aliás, um risco baixo, mas ela mudou de estável para negativa a perspectiva para o futuro. E por que isso acontece? Bom, a gente já tem falado para vocês assim durante o ano de 2023 inteiro, dos problemas que a economia chinesa tem enfrentado, um crescimento abaixo do esperado depois que acabou aquela política de Covid-0. A China foi um dos últimos países a saírem, digamos, da pandemia, não da pandemia em si, mas de toda aquela experiência de lockdown, de restrição econômica. Esperava um crescimento grande depois de que essas medidas restritivas foram extintas, mas não foi bem isso que aconteceu, E aí você tem vários, como se fosse um efeito dominó. A economia chinesa, ela é muito baseada localmente em construção civil. As pessoas estão com menos dinheiro, estão comprando menos imóveis e, assim, um dos grandes investimentos dos chineses é no setor imobiliário, no setor de construção. As construtoras estão com problemas e esse problema acaba passando para os bancos, porque os bancos são os grandes financiadores das construtoras que podem dar calote se não conseguirem vender os imóveis que elas não constroem, As pessoas têm menos dinheiro, compram menos imóveis, as construtoras não conseguem vender, não conseguem pagar suas dívidas com os bancos e os bancos ficam aí numa situação de risco pelos empréstimos. E aí tem toda uma situação governamental por trás disso, O governo pressionando os bancos para continuar emprestando, Eles falam da função social dos bancos, De que os bancos eles têm que ajudar a manter a economia, tem que continuar emprestando. Os bancos não querem emprestar tanto porque vem o aumento do risco de calote. Aí o governo, o que ele faz? Ele diminui a necessidade de garantias, a necessidade de lastro para esses empréstimos, para que os bancos possam manter
a margem de lucro, mas isso faz com que o risco geral do sistema aumente, né? Então, aí por isso também que você tem um rebaixamento de risco por agências de rating. Então, esse é o problema, né? Quando você tem um desaquecimento da economia, mas artificialmente você quer fingir que tudo está bem quando não está, e isso faz com que o risco aumente. É uma situação que é assim comum, nós brasileiros sabemos bem o que isso significa, mas isso também pode acontecer em outros lugares e está acontecendo na China de uma maneira que é mais inédita para eles, ou pelo menos no passado recente, porque a China vinha, né, crescendo a taxas bastante altas, bem acima dos outros países do mundo, então não tinha esse tipo de problema, porque vinha com um crescimento sempre alto, e agora quando esse crescimento diminui, os problemas começam a aparecer. Pro lado da Rússia, pro Putin, ao contrário, nós temos aí boas notícias para ele, né? A gente, quando teve a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, que continua, inclusive, essa invasão, como vocês sabem, né? A guerra da Rússia contra a Ucrânia não terminou, continua acontecendo, e o Ocidente colocou ali uma série de restrições pro governo russo, para as empresas russas, pro petróleo russo, mas no caso do petróleo, pelo menos, isso não surtiu efeito. Pelo contrário, a Rússia já lucrou mais de 11 bilhões esse ano com petróleo do que ela vinha lucrando antes da invasão da Ucrânia. Então, as medidas, né, as restrições, as imposições do Ocidente contra, pelo menos o petróleo russo, não funcionaram, que a gente teve ali restrições e impactos contra comércio, contra lojas, Starbucks, Disney, McDonald's, tudo isso acabou sofrendo restrições na Rússia, mas o petróleo, né, como diz o Caio, o petróleo que é bom nada, né, continua um setor aí bastante lucrativo para o Putin, o que acaba aí também sustentando a continuidade dessa invasão. Bom, indo agora para o nosso terceiro assunto, que é Taylor Swift, o The Eras Tour. Como eu falei para vocês, né, na abertura do podcast, a Taylor foi eleita a pessoa do ano pela revista Time. É bom dizer que isso não significa, né, ser eleita a pessoa do ano não significa necessariamente um elogio, né? Nós já tivemos aí grandes canalhas eleitos, só para citar um que eu acho que é unanimidade, ou, né, hoje em dia a gente nunca sabe o que é unanimidade, mas o Hitler já esteve como pessoa do ano pela revista Time, e é mais pela questão de impacto, né? O quanto que essa pessoa apareceu, ficou em evidência, foi relevante para o mundo naquele ano. E a Taylor Swift realmente, né, esse tour dela, que comemora aí 17 anos de carreira, e é o primeiro tour dela depois da pandemia, realmente tem números astronômicos. A estimativa é que a Taylor, só de ingresso nos Estados Unidos, tenha lucrado cerca de 2,2 bilhões de dólares só em venda de ingressos para os shows, e a estimativa é que ela tenha gerado mais 5 bilhões entre consumo de merchandising, de alimentação, esse tipo de coisa em volta, né, por causa do tour, e mais 3 vezes isso só de passagem, transporte, hotéis. Todas as cidades que ela foi nos Estados Unidos, a ocupação dos hotéis foi mais de 90%, Airbnbs, tudo, e assim, os preços triplicaram, porque realmente uma demanda muito acima. Inclusive, houve uma discussão que continua, né, com relação aos ingressos da Taylor Swift para o show, porque houve uma demanda tão maior do que a oferta, né, e a gente viu, para quem tentou comprar ingresso aqui no Brasil, viu a dificuldade que foi, a fila que foi, e não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. A Ticketmaster, que estava vendendo nos Estados Unidos, teve problema, não conseguiu, né, o site caiu, ficou um problemão por um tempo até ele conseguir dar vazão à venda dos ingressos do show da Taylor. Em Singapura, fez uma fila de mais de 22 milhões de pessoas para comprar ingresso. Teve algumas cidades que, por exemplo, na Filadélfia, tinha 60 mil pessoas tentando assistir o show, dançando junto, fora do estádio, além das pessoas que conseguiram entrar. Então são números impressionantes, né? A abertura do show, só para dar mais um número para vocês, que foi na cidade de Glendale, no Arizona, movimentou mais dinheiro e teve mais público do que o Super Bowl, que foi realizado alguns meses antes na mesma cidade. Você vê o impacto de um show maior do que o impacto do maior evento esportivo nos Estados Unidos do ano. Então são aí, como eu falei, né, números muito impressionantes, o que justificam, né, essa nomeação de uma cantora, né, como a personalidade do ano. E é uma mulher aí que representa, né, vários modelos para meninas, mulheres, adolescentes do mundo inteiro. A Taylor Swift, ela, por exemplo, tá regravando todos os álbuns dela, porque ela perdeu os direitos autorais, brigou com o antigo produtor, então tá refazendo os álbuns para manter os direitos. Ela também
chegou a peitar o Spotify no passado, né, conseguindo aí melhores negociações para outros artistas, para outros músicos com a principal plataforma aí de streaming musical. Então, realmente, né, só para explicar para vocês o fenômeno Taylor Swift, por que ela foi, então, escolhida a personalidade do ano pela revista Time em 2023. Boletim internacional recheado hoje. Vamos lá. Na China, a transparência dos dados é historicamente, e isso é um fato amplamente conhecido, uma transparência mais opaca e questionável. Aparentemente, as notícias boas são sempre ditas, mas as ruins somem do mapa rapidamente. Desde os tempos da queda da enorme Evergrande, aquela enorme construtora que a gente falou aqui algumas vezes, inclusive, a coisa anda instável no setor imobiliário, que representa cerca de 1/3 do PIB na China. E agora, mais recentemente, empréstimos a fundo perdido serão concedidos por meio de bancos que acabaram de perder rating justamente a esse setor. Você pode ou não confiar muito em rating, mas essa combinação, misturada com a não resolução desse problema imobiliário, mostra que isso ainda irá dar pelo menos alguma quantidade razoável de trabalho mais adiante. Sobre a Rússia, esse dado de que o rendimento com as operações de petróleo foi 11 bilhões de dólares maior em 2023 é interessante para se pensar. Desde o início do conflito na Ucrânia, fala-se sobre uma sequência de sanções que seria capaz de, abre aspas, travar o conflito, fecha aspas, porque isso secaria a fonte de recursos para o governo russo. Porém, tem um detalhezinho pequenininho. Aparentemente se pensou que se o russo médio não comesse no McDonald's, não usasse cartões Visa e não pudesse tomar Starbucks, a guerra pararia. Mas o petróleo, bem, se ele triangulasse pelo mundo e não alterasse a oferta global, ninguém falaria sobre isso. Pelo visto, a guerra vai durar muito mais do que todos esperávamos inicialmente, porque ao contrário do que se sugeria logo que os primeiros dias de conflito geravam manchetes no mundo todo, as sanções que realmente importam não aconteceram. Inclusive, até um lembrete interessante, logo nos primeiros meses, talvez ainda semanas de conflito, o Yuval Harari, que escreveu o livro Sapiens, né, que ficou famoso no mundo inteiro, vendeu milhões de cópias e tudo mais, disse uma frase que é bizarra. Creio eu que um dos maiores equívocos, as frases mais vazias em muitos anos. Que é mais ou menos o seguinte: é só o mundo levar o petróleo a $20 que a guerra acaba. Obviamente, né? Até porque é como se fosse um interruptor, assim, você vai lá, acende a luz aí pra mim, leva o dólar a $20 aí pra mim. Uma frase absolutamente vazia, né? Tão vazia quanto as sanções que foram aplicadas pelo visto. Aliás, se você gostar de TikTok, uma pesquisa legal a se fazer lá nessa rede social é justamente sobre o que aconteceu com as empresas que sancionaram a Rússia e teoricamente saíram de lá. Você irá se surpreender com quão rápido basicamente tudo que disse "não vou funcionar na Rússia mais" já foi substituído de 2022 até agora. E sobre a Taylor Swift, para além do que a Renata trouxe, duas curiosidades. A primeira é que a The Eras Tour é a primeira turnê internacional de música que alcançou a marca de $1 bilhão em receitas. Essa informação a gente viu na Rolling Stone, saiu dia 8 de dezembro. E com base em minha irmã mais velha, que é fã, ou melhor, Swift, né, foi até em um dos shows em São Paulo, o motivo dessa regravação de músicas é um tanto quanto inusitado. Após ter vendido os direitos autorais de suas canções e álbuns, eles acabaram sendo comprados mais adiante por Kanye West. E os dois, Taylor Swift e Kanye West, têm uma treta enorme e longeva. Então, buscando evitar que West ganhe dinheiro todas as vezes que alguém ouve as canções de Swift, ela está regravando, mudando um verso aqui, outro acolá, e dizendo aos fãs: ouçam apenas essas novas versões. Levando em conta o tamanho dessa turnê, os efeitos econômicos por onde ela passa, né? Inclusive esse ponto que a Renata trouxe sobre na cidade que aconteceu o Super Bowl, ter tido mais faturamento, o show da Taylor Swift do que o Super Bowl, e o Super Bowl é o evento esportivo mais assistido do mundo, com as maiores receitas de propaganda, enfim, é bastante relevante isso. Então, né, levando em conta os esforços da turnê, os efeitos econômicos dela, os valores envolvidos no agregado global e o esforço não apenas dos incontáveis shows, como também dessas regravações, diríamos que não faltam mesmo motivos para pontuar que ela seja a pessoa do ano pela Time, pela relevância em termos amplos que acabou tendo neste ano de 2023.
Nossa especialidade é produzir conteúdos que falam para serem entendidos. Seja texto, vídeo ou áudio, você pode contar com o Terraço Econômico para encontrar a tradução que seu produto ou serviço precisava. E, de quebra, ainda é possível fazer isso tudo ser acessível a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Somente naquele meme que eu comentei alguns episódios atrás, que a gente tinha alcançado 1 milhão de pessoas, já alcançamos 5 milhões de pessoas. Isso é bastante relevante. E estamos falando de uma rede social do Terraço Econômico, o Instagram. Gostou? Procure na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame, porque juntos faremos acontecer. Raquel, PIB e desemprego têm mostrado boas notícias nesse ano, mas parece que 2024 não será tão tranquilo assim para esses dois aspectos. O que vale ficar de olho? E é isso mesmo, Caio Augusto. Vamos para o tema desse episódio do Terraço Cast. O tema não podia ser outro. Bem que Caio Augusto tentou, mas não deu. O tema é o PIB, gente. É PIBinho? É PIBão? Qual é o PIB? O PIB, ele foi divulgado essa semana. Pra mim parece que faz... Nossa senhora, parece que faz 3 meses de tanto que aconteceu nessa semana aqui. Mas não faz não, gente. Foi terça-feira, tá? No dia 5 de dezembro. Foi divulgado o PIB referente ao terceiro trimestre. Então, vale lembrar, gente. Terceiro trimestre, a gente tá falando aí de julho, agosto e setembro, né? Então, é sim um olhar no retrovisor. Ah, então por que você tá olhando? O que você tá falando dele, Raquel? O que tem a ver? Se é no retrovisor? A gente hoje é dia 8 de dezembro, pelo amor de Deus. É importante, porque é um importante termômetro de como que tá a nossa economia nesse momento, porque o PIB ele traz uma visão total do que tá acontecendo na nossa economia, em todos os setores, etc. A gente tem outros dados que são divulgados mensalmente, como, por exemplo, a pesquisa mensal de serviços, a pesquisa mensal industrial, a pesquisa mensal de comércio. Então, a gente tem essas pesquisas mensais que são bem importantes, que vão dando um direcionamento ali para todo mundo, que, né, os analistas que olham isso, que olham a atividade econômica e tudo mais. Tem dados de desemprego, tem muita coisa que é divulgada ao longo do ano, que não é o PIB, que também ajuda a gente nesse termômetro. Mas o PIB é, claro, uma medida bastante importante, é calculado pelo IBGE. E vamos à vaca fria então, gente. O PIB no terceiro trimestre cresceu 0,1%. Em relação ao segundo trimestre. Vai falar, porra, que é mais 0,1%? Que chinfrim, né? Não tinha nada melhor, não? Né? 0,1 é praticamente estável, né? Praticamente não fez nada, praticamente não saiu do lugar. E sim, de fato, a gente ficou praticamente na estabilidade. Mas essa foi uma boa notícia. É porque havia uma expectativa, né? A expectativa da grande parte dos analistas era de uma queda. Não era uma queda muito forte, mas era uma queda sim, né? Em relação ao segundo trimestre do ano. E essa queda não veio. A gente teve, o que a gente viu no resultado foi uma economia mais resiliente do que se estava esperando. Vale dizer, gente, que assim, os agentes, né? Os economistas aqui, os analistas, a gente tá errando bem, né? Faz um tempo que a gente tá errando o nosso PIB pra baixo, né? Que a gente tá achando que a economia vai crescer menos do que ela cresce. Isso ainda tá em discussão. É difícil dizer exatamente por quê. A gente deve saber isso daqui a muitos anos, quando eu puder olhar pra trás e fazer estudos comparativos, etc. Mas tem alguns palpites, né? Um deles, que não é um palpite, é na verdade um fato, é que a agropecuária, né? Principalmente a agro e principalmente a soja, carregou muito o PIB brasileiro na primeira metade do ano. Então carregou muito a nossa economia. Pô, beleza. O agro, ele só representa 7% da nossa economia, do nosso PIB. É muito pouquinho, sim. Mas quando ele cresce mais de 10%, né? Com certeza ele carrega parte importante da nossa economia. E vale lembrar que quando o agro, ele cresce, não é só ele, né? Não é só realmente a produção que é feita do agro. Ele também acaba trazendo os efeitos que a gente chama de economia spillover, né? Os efeitos aí indiretos, tanto para o setor, por exemplo, industrial, quanto o setor de serviços. Se a gente olhar para o setor de transportes, né? Dentro de serviços, se a gente olhar para o transporte de carga, também bombou na primeira metade do ano, muito levada pelo escoamento dessa super safra. Então, para você ter uma ideia, o setor, né, agropecuário, ele cresceu 13% entre janeiro e junho desse ano, na primeira metade do ano. A safra de grãos esse ano deve ter sido, porque ainda não acabou o ano, ainda não temos os dados completos, mas a safra de grãos deve ter crescido 15% em 2023, um novo recorde. Então, realmente, essa parte puxou bastante o nosso PIB. Uma outra parte que também é um fato, né, que não é um palpite, é a parte da indústria extrativa. A indústria extrativa também veio bem, não veio tão bem como o agro, mas também veio bem. O agro, interessante notar que o agro, mesmo que o preço tenha caído, os preços seguem em patamar historicamente elevado, mas eles caíram em relação ao começo desse ano, ao ano passado, né? Então, os preços dos grãos e etc. Mas o que trouxe muito essa produção, lembra que o PIB é a produção, não é o preço. Foi o quantum, assim, a quantidade que a gente produziu.
Brasil. Foi uma produção muito, muito, muito forte, né? Então, lembrando que o PIB ele é uma medida de fluxo. A gente está falando do quanto a gente produziu de bens e serviços a mais, né, em termos de fluxo, do que a gente produziu no trimestre passado, né? Não é uma medida de estoque, porque como é que você ia medir? Imagina, medir o estoque de tudo que o Brasil já produziu na história. Não dá, né? Então é uma medida de fluxo. Então, voltando aqui, a gente teve o agro, a gente teve a indústria extrativa, principalmente extrativa mineral, aí aqui a gente tá falando de petróleo, a gente tá falando de minério, né? Então, por mais que o preço tenha caído, também foi uma produção alta, e aí principalmente o minério aqui que a gente teve, né, ao longo desse ano, principalmente na primeira metade. Pô, beleza, mas a gente tá falando aqui do terceiro tri, né? A gente já tá falando da segunda metade do ano. E aí, qual é que é? Como é que cresceu? Bom, cresceu 0,1, como eu falei, foi pouco, né? Mas teve resultados importantes. O primeiro, o agro, ele reverteu parte daquele crescimento. Como ele cresceu muito no primeiro trimestre e no segundo trimestre, chegou no terceiro, ele teve uma queda forte, uma queda de 3,3%. Né? Por quê? Porque a gente tá comparando com o segundo trimestre. Então, o efeito base, quando você compara, né, com um número muito grande, ele cai, mas não significa que o setor não está indo bem, tá? Significa que ele caiu em relação ao setor, ao trimestre anterior. Mas já o setor de serviços e o setor industrial, eles cresceram aí o mesmo número, tá? 0,6% nesse período. Quando a gente olha para a indústria, a gente abre, né, o que tem dentro da indústria, a gente vê que a indústria manufatureira, que é aquela de automóveis, máquinas e equipamentos, eletrodomésticos, etc., essa não veio muito bem. Ela tá fraca, ela tá seguindo de lado, ela tá se arrastando aí há algum tempo já, né? Então a gente tem uma desaceleração forte aí dessa indústria manufatureira, né? O que puxou então a indústria que cresceu 0,6%? A indústria extrativa, tá? Que foi bastante, teve um crescimento aí importante, né? E a gente também teve uma indústria que é meio maluco, parece que é serviço, mas não é indústria, que é serviço industrial de utilidade pública. O que é isso? Aqueles que incluem eletricidade, gás, água, esgoto, gestão de resíduo, né? Lixo, etc. Esses cresceram bastante. Olha que loucura. Foi o melhor resultado desde do segundo trimestre de 2022 e foi impulsionado pelo bom nível dos reservatórios, então tá com muita água mesmo, a gente tá produzindo bastante eletricidade, né? E maior consumo de energia por conta das altas temperaturas. Então a gente consumiu mais, produziu mais e isso, olha só, puxou o nosso PIB. Como eu falei, é a produção de tudo, né? Outro destaque, aí isso é olhando pro lado da oferta, né? Quem produz no PIB. Então por isso que a gente fala de serviços, agro e indústria. Já quando a gente olha para o setor de serviços, né, o último do lado da oferta, ele registrou uma alta de 0,6, como eu falei, e aí, assim, serviços, eles respondem por 70% do nosso PIB, é bastante, tá? Então a gente tem uma economia muito pesada em serviço, quase 67% no último dado. Qual que foi o destaque desse último trimestre? Serviços financeiros, tá? Serviços prestados às famílias, que entra nesse serviço prestado às famílias? Restaurante, cabeleireiro, e teve um enfraquecimento de outros serviços, tipo transporte, né? Que estava vindo bem forte na primeira metade do ano. Então ainda tem uma resiliência. Aí você fala, beleza, tá produzindo, mas quem tá comprando isso, né? Daí a gente olha pra outra parte, a outra ótica do PIB que a gente chama, que é a parte, né? Que é a ótica da demanda. Quem tá demandando esses bens e serviços? E aí, na ótica da demanda, a gente olha para o consumo do governo, o consumo das famílias e os investimentos, né? O consumo do governo, ele se manteve praticamente estável aí ao longo desse ano, um crescimento entre 0,5% e 1%, né? No terceiro tri foi 0,5%, mas quem foi realmente, de novo, um destaque, aí a gente teve o consumo das famílias. Teve um crescimento de 1,1%, veio acima do esperado. Então a gente está com um consumo forte ainda. Então por mais que as famílias não estejam consumindo muito aqueles bens de consumo duráveis, olha como encaixa tudo, né? Pô, as famílias estão endividadas, o crédito tá caro, a galera não tá comprando carro, não tá comprando eletrodoméstico, beleza. A indústria manufatureira que produz isso também não foi bem, né? A indústria de construção civil caiu. Por quê? A mesma coisa, né? É aquele consumo que a gente chama de varejo renda, né? Já a parte do consumo que é de bens dos bens não duráveis, então supermercado, por exemplo, os próprios serviços, ainda está bastante forte. Muito impulsionado por um mercado de trabalho que ainda está resiliente, né? Então a gente está fazendo, né, abrindo vagas, o mercado de trabalho já está perdendo força, mas a gente ainda está com desemprego em nível recorde de baixa, tá? Então, a gente não pode esquecer, não é desprezível 2 pontos importantes, que foi a queda da inflação, né? Quando a inflação cai, né, não precisa ter deflação, mas teve deflação de alimentos, por exemplo, né? Você aumenta a renda real. Então, assim, se a pessoa está gastando menos dinheiro em alimentos, porque realmente teve deflação, ela pode gastar em outras coisas. Isso impulsiona o consumo de outras coisas. Tem o outro lado, que são os benefícios fiscais, né? Não é desprezível o quanto aumentou, né, o gasto com benefícios fiscais esse ano. Os benefícios fiscais vão crescer, né? A despesa do governo, com a rubrica ali
social vai crescer praticamente 7% esse ano. É um crescimento muito grande, tá? É porque desde o ano passado a gente já tem um aumento de benefícios fiscais, aumento do Bolsa Família em várias categorias, né? A gente teve um aumento muito grande aí de diversos benefícios. Agora acabou de ser anunciado, né, o benefício ali para estudantes do ensino médio. Então, assim, os benefícios fiscais ainda estão, né, eles aumentaram bastante no último ano e meio. E isso ainda não foi incorporado totalmente na renda das famílias, então isso virou o consumo. Isso vai enfraquecer no ano que vem? Deve enfraquecer, porque vai começar já a ser incorporado na renda das famílias, né? Vai perdendo, assim... agora, olhando, só terminando aqui falando do PIB, né? Depois eu falo do que esperar pra frente. O último lado da demanda é exportação e importação, né? Quando a gente tem um resultado líquido, que a gente exporta mais do que importa, isso é positivo pro PIB. E foi exatamente o que aconteceu. A gente tá num momento muito bom das contas externas, porque as importações estão caindo, que não é muito bom, porque assim, a gente importa muito uma parte pra indústria manufatureira, né, bens intermediários, tal. Como a indústria não tá indo bem, a gente importa menos, mas ao mesmo tempo as importações estão mais baratas. Teve uma deflação de custos importante, né? Então a gente tá importando menos, a gente tá exportando mais, então sucesso, teve uma contribuição bastante positiva de 3% aí pro nosso PIB. Então esse foi o resultado. Beleza, Raquel, mas e seu retrovisor? E olhando pra frente? Olha, olhando pra frente, a notícia não é tão boa. No próximo trimestre, a gente deve olhar aí uma certa queda, comparado com, né, pequena queda comparado ao trimestre anterior, né, mas no ano, o nosso PIB tá praticamente comprado, né, em crescer 3%, né, o que é um crescimento bastante robusto, comparado, né, a gente teve o ano passado também 3%, que aliás, foi revisado, né, de 2,9 para 3, então 2 anos de crescimento de 3%, porra, legal. Mas e pra frente, né, pra frente, pro ano que vem, a gente já vê, e é isso é o que eu tô falando, os dados que já estão saindo, que são de agora e tal, já mostram o enfraquecimento. A gente já vê o enfraquecimento, a indústria continua de lado, os serviços que estava carregando bastante já estabilizou, né? Comércio também. Então a gente vê essa perda de força, né? Então a gente tem o fim do impulso da super safra, que não beneficiou só o agro, mas também várias atividades, como eu falei. A gente tem a parte da acomodação do benefício fiscal, que vai sendo incorporado à renda das famílias já, e a gente ainda tem o efeito dos juros altos, né? Os juros ainda estão altos. Então, por mais que a gente esteja provavelmente no pico de nível de inadimplência, de endividamento, isso ainda vai ser um freio na economia. E a nossa taxa Selic está caindo? Está caindo. Semana que vem, aliás, tem reunião do Copom, que traremos na próxima semana aqui novidades. Nosso comitê que define a taxa de juros, né? Mas por mais que esteja caindo a taxa Selic, ela deve ficar no patamar restritivo, né? Naquele patamar que provavelmente perto de 10%, depois no final, depois que o Banco Central reduzir tudo desse ciclo, ela ainda vai ficar restringindo, porque tem muito risco ainda, né? Tem o risco fiscal, tem o risco do cenário externo. Então, a gente tem esse olhar aqui, vale a gente prestar atenção que os juros ainda vão ficar altos e ainda vão estar desaquecendo a economia. Então eu tenho efeitos de benefícios fiscais minguando, por mais que eles permaneçam, vai sendo incorporado na renda das famílias. Eu não tenho mais aquele efeito da desinflação, né? Não é que a inflação vai subir, não, mas não vai ter mais essa queda, não vai ter mais deflação de alimentos, provavelmente, etc. Então assim, não vai ter mais esse boom na renda das famílias, na renda real das famílias. O mercado de trabalho, como consequência, ele meio que se retroalimenta, mas ele deve começar também a perder força. E um mundo, né, um crescimento global que está diminuindo, né? Então a gente não é Marte, né? A gente está aqui no mundo e um mundo que cresce menos também impulsiona menos o nosso crescimento aqui. Então deve ser um ano que a gente deve crescer aí por volta de, né, 1,5 por aí, que é um crescimento abaixo do potencial, né, que está por volta de 1,8, 2. Pô, mas isso é pouco? Isso é pouco, tá? Para um país de renda média, a gente tinha que ter um crescimento potencial maior. Pô, mas beleza, como é que a gente tem um crescimento potencial maior? Daí é o papo que ninguém quer ter, né? Daí são reformas estruturais. Daí a mudança, né, estrutural de despesas, né, ter um orçamento, ter todo o fiscal mais arrumado, né, ter um ambiente de negócios melhores, isso vai mexer com muitos grupos de interesse. A reforma tributária é um ótimo passo nesse sentido, mas a gente já viu que ela vai melhorar, mas é a longo prazo e podia ser uma reforma melhor. Junto com ela, a gente tem várias outras reformas necessárias, né, investimento em educação, tecnologia, etc., para a gente conseguir sair dessa armadilha da renda média. Mas isso é um papo mais longo, né, que a gente já falou aqui em vários episódios, mas a gente pode retomar se quisermos algum dia. Economistas andam prevendo ainda menos corretamente as coisas do que o normal.
Muitos de nós entramos em 2023 com o seguinte pensamento: os juros altos aqui e lá fora irão complicar bastante o PIB no mundo inteiro. E se o mundo soluça, o Brasil pega pneumonia. A realidade nesse ano foi bem diversa disso, principalmente aqui no Brasil. O juro segue restritivo, mas caindo. A inflação cai com certa sustentabilidade, inclusive em seus núcleos. O desemprego cai a níveis que só vimos no pré-crise de 2015 e 2016 e o PIB vai muito bem, obrigado. Mas, como bem a Raquel pontuou, é mais importante acompanhar o que tem no para-brisa do que o que se viu pelo retrovisor. E olhando o efeito acumulado de restrição via taxa de juros, que sim, cai, mas segue restritiva, aliado ao fato de que 3 impulsos desse ano serão zerados ou até invertidos em 2024, e esses 3 impulsos são: 1. A desinflação trazida pelas commodities. 2. A força positiva para cima no PIB, no agro e no consumo das famílias. E 3. Os efeitos adicionais da injeção de recursos governamentais na economia. São esses 3 os impulsos desse ano que devem ser zerados ou até invertidos em 2024. Levando tudo isso em conta, é possível imaginar que tanto o PIB quanto a geração de vagas percam força. Desculpe se isso soar repetitivo, porque de fato já pontuamos diversas vezes aqui no Terraço Cast, mas vale sinalizar mais uma vez. Essa perda de força no PIB e geração de empregos significa que vem algo caótico por aí? Não, porque a condição de se fazer negócios em nosso país melhorou nos últimos anos e isso torna a economia de fato mais resiliente. Em todo caso, é importante ressaltar que essa perda de força esperada para 2024 é relevante de ser colocada na mesa porque, tal qual comentamos nos últimos episódios, não se pode viver de milagre em milagre, de explosão de produtividade setorial em explosão de produtividade setorial. Temos hoje uma economia mais resiliente e resistente a choques do que décadas atrás, mas isso não significa que seria essa uma licença para ignorar erros cometidos anteriormente ou, pior ainda, acelerar a marcha nesses mesmos erros no presente momento. Até porque, como bem trazido na ampla reflexão do primeiro assunto, o risco de ignorar a resolução de problemas sérios do país é, no longo prazo, chegar onde estamos agora. Terraço Cast está no YouTube e em diversas plataformas de áudio diferentes. Não deixe de compartilhar com quem você sabe que também precisaria ficar por dentro do que discutimos toda semana por aqui. Aliás, a Renata falou sobre esse ser o último Terraço Cast de 2023. Será que foi? Aguarde. Vamos então nos despedindo dessas mentes que abrilhantaram o episódio 408. Obrigado, Fernanda. Caio, muito obrigada pelo convite de estar aqui com o timaço do Terraço Cast em mais uma semana. Eu fico muito feliz dos ouvintes que temos aqui e do carinho que a gente recebe. Quem quiser falar, trocar uma ideia pelas redes sociais, é só me procurar no @sigafez. Grande abraço, pessoal, até semana que vem. Obrigado, Renata. Era isso que eu tinha para falar para vocês nesse último, acho que é o último podcast Terraço Cast que a gente vai fazer, o que eu vou fazer no ano. Continuo de férias, mas vim aqui me despedir e falar aí Feliz Natal para todos, que 2024 seja uma maravilha para todo mundo, tá bom? E aí eu volto para vocês, né? Próxima vez que eu vou gravar, eu já vou estar de volta na Califórnia, trazendo o boletim internacional de um lugar internacional para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Obrigado, Raquel. É isso, pessoal. É isso, Caio. É isso, companheiras de podcast, queridas Fê e Rê. É isso, gente. A gente se ouve e se fala na semana que vem. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.